comprar vaga de emprego ou promoção, isso é certo ou é errado? Você sabe que isso existe, essa prática ela está entranhada aí no meio das corporações, no meio principalmente das empresas de RH. Então é uma prática muito comum, tá? É comum, mas ainda o pessoal ainda faz que meio sorrateiro ali, sabe? Ó, não fala pra ninguém, tal, ó, vou te ajudar. Aí acaba vendendo uma vaga, acaba comprando uma vaga, a vaga de um cargo, a vaga, olha, eu te promovo e tal, mas sabe? Teu primeiro salário aí, né? Teu primeiro salário, né? Tem que molhar a mão, faz-me rir um pouco, né? Esse chaveco, né? E seu chefe, às vezes, você vem por ali, ou você mesmo e tudo mais, né? O profissional, não vou dizer que é você não, mas o profissional, sabe aquela vaga ali, se você me colocar nessa vaga aí, sabe? Eu dou metade do meu salário para você, eu dou meu primeiro salário já com aquele novo cargo. Ih, rapaz, será que isso é certo? Será que isso é errado? Tudo que você for fazer, você tem que entender que por trás disso tem alguma coisa sustentando. Tudo que é para se fazer, profissional, tem alguma coisa por trás que dá o sentido, que dá a essência, que dá o objetivo da coisa, que dá o sustento, que dá a base. Existe sempre algo por trás disso aí. Nesse caso, não é diferente. Essa questão de comprar vaga de emprego ou comprar uma promoção já dentro da empresa, oferecendo benefícios monetários, tem 3 princípios que estão sendo quebrados por trás disso. O primeiro princípio é o princípio da empresa, tá? É o princípio empresarial. Esse é o primeiro princípio que está sendo quebrado. Hanna, acabou de entrar. Muito bom, Hanna. Esse é o primeiro princípio que está sendo quebrado porque o setor de seleção, que é o setor responsável por captar a mão de obra no mercado de trabalho e trazer para dentro da empresa, ele foi destacado para fazer exclusivamente essa atividade. As pessoas que trabalham dentro do setor de seleção, que foram contratados pela empresa para captar essa mão de obra lá no mercado de trabalho, recebem um salário para isso. Então cada um tem o seu cargo, tem a sua função lá dentro do setor de seleção. E cada um já recebe um salário para fazer isso. Quando essas pessoas do setor de seleção oferecem vagas por dinheiro, elas estão quebrando um princípio empresarial. Porque o setor de seleção não é comércio, tá? E as pessoas que estão ali no setor de seleção não têm autorização nenhuma da empresa para fazer comércio com as vagas que estão disponíveis. Então já se quebra um princípio. Praticamente quase todas as empresas, principalmente as médias e grandes, elas possuem um código de ética. E o código de ética das empresas, ele bate muito forte nessa linha de comercialização. Não pode nem comercializar coisas dentro da empresa. Imagine comercializar dentro de um setor que está ali sendo pago para captar mão de obra para a empresa, para a sua operação, para a sua produção. Isso aqui não pode mesmo, até porque os profissionais lá já recebem o salário para isso. Então está quebrando um princípio empresarial. Tá? Então esse é o primeiro princípio que já começa a ser quebrado. Existe um segundo princípio. Tá? As pessoas estão aí comentando. Tá? Daqui a pouco eu leio o comentário de vocês. O segundo princípio é o princípio legal, porque existe uma questão de legalidade nisso, profissional. Você precisa estar muito atento. Então, o princípio legal, ele é mais ou menos isso, entendeu? Você comete uma ilegalidade. E aí eu fui procurar a fundo essa questão. E é bem pesado, viu? E é bem pesado. A primeira coisa, quando se faz isso, se comete suborno, tá? Você acha que não é uma coisa assim tão grave. Então você já comete suborno. Olha o que diz o que é suborno. Subornar. Dar dinheiro ou outros valores a alguém a fim de conseguir alguma coisa ilegal. Corromper. Bom, eu falei no princípio empresarial de que o setor e nem as pessoas têm esse fim. Então,
você já está cometendo ali uma ilegalidade se você faz esse comércio de vaga de emprego ou de promoção. Então já é uma coisa ilegal, tá? E quando você, profissional, oferece dinheiro, você está subornando. E quem recebe está aceitando o suborno, porque subornar é dar dinheiro ou outros valores a fim de conseguir uma coisa ilegal, corromper. Viu como é pesado? Isso eu estou no segundo princípio, o princípio legal. Depois eu fui pesquisar fraude, o conceito de fraude. Olha o que é fraude. Qualquer ato enganoso. Isso é fraude. Qualquer ato enganoso de má fé. Olha aí. De não cumprir determinado dever. Então isso é uma fraude. Se você faz isso, é uma fraude. Por que má fé ele usa aqui? Porque às vezes as pessoas utilizam, sabe, aquela situação precária em que está a outra pessoa, numa situação de necessidade, de privação, realmente de extrema necessidade, aí ele usa daquilo para tirar proveito, tá? Então, nesse caso, nem tanto o profissional que está procurando o emprego, mas quem está lá no setor de seleção, quem está lá nos RH da vida. Tá? Ele está vendo a situação do cara e se ele pedir qualquer coisa, o cara vai dar, porque o cara está numa situação de desespero. E aí os dois se corrompem. E aí se comete uma fraude. Mas tem mais. Sabe o que é isso também? Estelionato. Olha o que é estelionato. Estelionato é quando obtém vantagens para si próprio através da utilização de uma fraude. Olha, nós vimos fraude agora há pouco. Então, se é uma fraude, então também se comete estelionato, tá? É quando você obtém vantagens para si próprio através da utilização de uma fraude. Então, percebam que esse princípio legal, ele é quebrado várias vezes quando se faz essa compra de vaga de emprego e essa compra de uma promoção, de um cargo dentro da empresa. Então, totalmente ilegal. Nós já vimos dois princípios que estão sendo quebrados aí. O princípio empresarial, porque o setor de seleção não tem esse fim, e nem as pessoas que estão no setor de seleção não têm autonomia e nem autorização para fazer esse comércio, porque a empresa não dá esse aval. O segundo princípio, o princípio legal, eu dei aqui o conceito de suborno, de fraude e de estelionato, quando se pratica esse tipo de ação. Agora a gente vai para um terceiro princípio, que é o último, o princípio pessoal, tá? O princípio pessoal, ele quebra algumas coisas, tá? E aí, isso aqui vai dar realmente uma patada aí nas emoções, tá? Aí na cara da pessoa que, sabe? Ah, meu Deus, eu fiz isso. Então, se você fez isso por uma questão de não saber tudo isso, ok, tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Agora, depois disso aqui, se você praticar isso, aí sim, tá? Aí você já tem um conhecimento. O terceiro princípio é o princípio pessoal. Porque você tem que ver que existe um caminho que tem que seguir. Ora, para mim entrar dentro de uma empresa, eu tenho que passar por um processo seletivo, não é isso? Eu tenho que entregar meu currículo tem que ser selecionado, eu tenho que ser chamado, eu vou por uma seleção, e se eu passar nessa seleção, aí que eu sou contratado. Não é só você que passa por isso, profissional. Você e milhares de outros profissionais. Então, não use de artifícios para sair na frente, para estar mais na frente, usando maneiras desvantajosas, tá? Que vai deixar os outros na desvantagem. E aí você vai ter benefícios por conta desse ato ilícito que você está cometendo. Tá? Você tem que seguir o caminho normal e você tem que conseguir com os seus méritos. Tá? Até porque como é que você vai se olhar sabendo que você entrou numa empresa por meios ilícitos? Você não entrou
sempre se fala isso, você não entrou pela porta da frente, não, rapaz, você entrou pela porta dos fundos, ou você entrou pela janela, tipo raro pela janela, rapaz, tu nem entrou pela porta da frente da empresa. A gente já não ouviu isso aí, né, dentro das organizações? Então como é que você vai se sentir quando você estiver lá dentro? Saber que você foi desleal com os demais que estavam participando do setor de seleção, que estavam lá na mesma condição que você, ralando no sol, na chuva, com nervoso, meu irmão, com caganeira na hora da seleção, meu irmão, passando mal, suando frio. Como é que você vai se sentir lá dentro da empresa? E você vai ter coragem de chegar lá com a sua família e dizer, ai amor, graças a Deus, meus filhos, graças a Deus, papai está empregado. Mas está empregado à custa de quê? Viu, profissional? Está empregado à custa de quê? Você tirou a vaga de outro pai de família de maneira desleal. Você usou suborno, fraude, estelionato para fazer isso. Então, esse princípio, pessoal, ele é o que bate mais forte. Porque vai de encontro ao teu caráter, a tua personalidade, aquilo que você é. E aí, que exemplo você dá? Né? Se você é um líder, que exemplo você vai dar para os seus liderados? Que exemplo que você, se você é um pai, que exemplo você vai dar para os seus filhos? Se você é um marido, que exemplo você vai dar para o seu marido? Se você é uma esposa, que exemplo você vai dar lá para o seu marido? Enfim, percebam como é que a coisa é muito mais além, tá? E aí eu sei que tem muitas objeções, eu vou ler já os comentários de vocês aí, vamos já trazer à tona aqui para a gente sanar tudo isso. Mas eu quero que vocês entendam muito bem esses 3 princípios. O princípio empresarial, que esse princípio ele já é instituído, ele não pode ser quebrado. Tá? Existe o setor, existem as pessoas que já são remuneradas para isso, para fazer essa captação. Então, se eles cobram por isso, está errado, está quebrando o princípio, está quebrando o código de ética dessa empresa. Tá? Empresa nenhuma aceita isso e nem autoriza fazer isso. Segundo princípio, o princípio legal, isso é fraude, isso é suborno, isso é estelionato, isso não é, isso é crime, tá certo? Então, não faça isso em hipótese alguma. E se você tinha algum pensamento sobre isso, agora acabou esse pensamento, porque você já sabe realmente a ilicitude que isso é. E o terceiro princípio, que é o princípio pessoal, o seu princípio, o seu caráter, a sua personalidade. Como é que você vai se sentir sabendo que você foi desleal com os seus concorrentes, com os seus pares que estavam ali naquele setor de seleção, que estavam ali naquele setor almejando aquele cargo, mas você disse para o seu chefe, que era um outro corrupto, disse assim, eu dou meu primeiro salário para você, se você me promover. E aí o camarada lá promove você e quando recebe o teu primeiro salário, tu dá para ele, porque ele é um corrupto junto com você, que é outro corrupto, tá? Então fique muito atento nisso aí.